Existe uma crença que milhões de brasileiros acima de 55 anos carregam como se fosse verdade absoluta. A crença de que perder força com o tempo é natural, que as pernas ficando menos firmes é parte da idade, que levantar de uma cadeira ficando mais difícil todo ano é simplesmente o destino de quem envelhece. Mas o que poucos sabem, e o que eu precisei de mais de 2 décadas de consultório para entender completamente, é que esse processo não é inevitável. E o mais perturbador, ele muitas vezes está sendo acelerado por hábitos que a própria pessoa adotou, acreditando que estava se protegendo. Eu sou o Dr. Henrique Cavalcante, médico. Mais de 14 mil pacientes atendidos ao longo da minha trajetória. E o que me tira o sono, não como curiosidade acadêmica, mas como preocupação genuína, não é a lista de doenças que aparecem com a idade. É o que acontece antes delas. O silêncio, antes do sintoma. O processo que já está em curso, enquanto a pessoa em Mastertermassa ainda se sente razoavelmente bem. O que me preocupa é o músculo que some, enquanto o número na balança não muda. O equilíbrio que vai embora enquanto ninguém avisa. A independência que escorrega pelos dedos de quem acha que está fazendo tudo certo. Eu vim aqui hoje para falar sobre isso. Sem rodeio. Sem promessa de milagre. Com ciência, com histórias reais de consultório e com um plano prático que qualquer pessoa pode começar ainda hoje. Nos próximos minutos vou revelar por que a proteína que você come talvez não esteja chegando onde precisa chegar. E o motivo é surpreendente. Vou mostrar o erro silencioso que acelera a perda muscular justamente em pessoas que se exercitam, mas não sabem de uma informação-chave. E vou entregar um plano de ação dividido por momento do dia, com alimentos que estão no mercadinho do bairro, que pode ser colocado em prática amanhã cedo. E quem ficar até o final vai entender por que fazer exercício sem o suporte certo não só não resolve o problema, como pode estar piorando. Isso é algo que surpreende até quem convive com o tema há anos. Um relatório do Ministério da Saúde de 2022 trouxe um número que eu ainda fico olhando na parede do consultório. 62% dos brasileiros com mais de 60 anos apresentam algum grau de sarcopenia, que é a perda acelerada de massa muscular. E mais da metade dessas pessoas nunca ouviu essa palavra em sua vida. 62%. Isso significa que em cada 3 pessoas sentadas numa sala de espera médica com mais de 60 anos, 2 delas estão perdendo músculo em velocidade acima do normal. E a maioria não sabe, porque a sarcopenia não dói. Ela não acende um alarme. Ela simplesmente vai acontecendo. Em câmera lenta, de forma silenciosa. Até que um dia a pessoa cai. Ou não consegue se levantar da cama sem ajuda. Ou precisa de bengala para ir ao banheiro. E nesse momento, o processo já tem anos de avanço. A sarcopenia não é o resultado da idade. É o resultado de um processo que a maioria das pessoas poderia ter desacelerado, se tivesse a informação certa. Pense numa vela. Quando você apaga uma vela soprando, o processo é imediato, visível, definitivo. Mas existe outro jeito de uma vela se apagar. Quando o vento é suave demais para você perceber, a chama vai diminuindo devagar, oscilando, enfraquecendo, até que num determinado momento você olha e ela simplesmente não está mais lá. É exatamente assim que a perda muscular funciona depois dos 55 anos. Ela não avisa, ela não dói, ela só vai apagando aos poucos a sua capacidade de viver com independência. E o erro que vou revelar nesse vídeo é justamente o vento silencioso que está apagando essa chama. Muitas vezes com a melhor das intenções. A história que quem tem mais de 55 anos sempre ouviu é esta: coma bem, mexa o corpo, durma direito e o músculo vai ficar. Essa é a história. E eu não vim aqui para demonizar essa lógica, porque ela tem fundamento real. Para muitas pessoas e durante muito tempo, essa equação funcionou. Mas existe algo que os dados mostram, e que precisa ser dito com clareza, que muda completamente essa conta depois de uma certa idade. Uma pesquisa publicada pelo Journal of Nutrition, Health and Aging, em 2021, identificou um fenômeno chamado resistência anabólica. Funciona assim:
Depois dos 55 anos, o músculo passa a precisar de uma quantidade significativamente maior de proteína para gerar o mesmo estímulo de síntese que gerava antes. Em números práticos, se aos 35 anos você precisava de 20 gramas de proteína por refeição para acionar a reconstrução muscular, aos 62 anos você pode precisar de 35 a 40 gramas da mesma proteína para obter o mesmo efeito biológico. A quantidade que antes bastava agora é insuficiente. E o mais perturbador é este detalhe: a sensação de saciedade permanece a mesma. Você come, sente que comeu bem, vai dormir acreditando que se alimentou corretamente, enquanto o músculo ficou sem o combustível de que precisava. Você come, mas o músculo não recebe. Essa é a armadilha silenciosa da resistência anabólica. Isso não significa que proteína não funciona. Significa que a equação é muito mais complexa do que a maioria das pessoas. E muitos profissionais de saúde ainda supõem. O músculo não é construído por um único nutriente. Ele é o resultado de uma orquestra. E se um músico principal falta, a sinfonia inteira perde o sentido. A proteína é o músico mais famoso. Todo mundo já ouviu falar dela. Mas a proteína não age sozinha. A leucina é o maestro. Sem leucina em quantidade suficiente por refeição, o músculo simplesmente não entra em modo de reconstrução, independentemente de quanto a pessoa tenha se exercitado. A leucina funciona como uma chave mestra. Sem ela, a porta da síntese proteica não abre. Imagine que o seu músculo é uma fábrica. O exercício é o turno de trabalho, a proteína é a matéria-prima, mas a leucina é o sistema elétrico que liga a produção. Sem leucina em dose adequada, por refeição, não por dia, a fábrica trabalha o turno inteiro, os operários chegam, o maquinário está lá, mas a chave não gira. Você se cansa, mas não constrói. O magnésio é o GPS que direciona os nutrientes para o destino certo dentro da célula muscular. E a vitamina D é o parceiro inseparável. Sem ela, toda a sinalização hormonal que regula a força e a massa muscular perde o compasso. Mas há um terceiro elemento que raramente aparece nas conversas sobre músculo, e que eu considero o mais subestimado de todos: o cortisol. Existe um fenômeno chamado catabolismo de madrugada. Em pessoas com sono de baixa qualidade ou com estresse crônico elevado, o corpo literalmente começa a usar o próprio músculo como combustível nas horas mais profundas da noite. Não é metáfora, é bioquímica. O músculo não é perdido na academia. Parte significativa dele é perdida durante o sono, ou melhor, durante um sono que não cumpre sua função de restauração. Você treina de dia, mas o cortisol destrói de madrugada. E ninguém avisou que o campo de batalha era o travesseiro. Agora vou apresentar 3 alimentos que custam pouco, estão no mercadinho do bairro e que a maioria das pessoas come errado, ou não come na quantidade certa, quando o assunto é manutenção muscular depois dos 55 anos. O primeiro é o ovo. O ovo foi demonizado durante décadas. E durante décadas, pessoas acima de 50 anos foram orientadas a evitá-lo ou limitar ao máximo o consumo. Hoje, a ciência tem uma posição muito mais clara e muito menos dramática sobre isso. Um ovo inteiro contém aproximadamente 6 gramas de proteína de altíssima biodisponibilidade, o que significa que o corpo consegue aproveitar aquela proteína com eficiência muito maior do que a de fontes vegetais, por exemplo. Mas o que torna o ovo especialmente interessante para quem está acima de 55 anos não é apenas o volume de proteína, é o perfil de aminoácidos. O ovo é um dos alimentos com maior concentração de leucina por grama de proteína. E é a leucina, como já expliquei, que funciona como a chave que abre a porta da síntese muscular. A clara tem proteína. A gema tem colina, que é fundamental para a saúde das membranas celulares e para a função cognitiva. Separar os dois não é um crime, mas comer o ovo inteiro, para quem não tem contraindicação médica específica, é a escolha mais completa. Como usar na prática: 2 a 3 ovos mexidos no café da manhã, com azeite, sem fritar em óleo abundante, combinado com uma fatia de pão integral ou uma fruta, é uma refeição que entrega leucina suficiente para acionar a síntese proteica já na primeira hora do dia.
O segundo alimento é o frango. E aqui existe um erro que muda completamente a equação. O frango sem pele grelhado é, de longe, a proteína animal mais consumida por pessoas que estão tentando se cuidar acima dos 50 anos. E o frango é, de fato, uma excelente escolha. Mas existe um erro que muda completamente a equação. E que eu vejo repetido no consultório com uma frequência que me preocupa. O erro é a quantidade. Uma porção típica de frango que a maioria das pessoas coloca no prato, uma fatia fina, 80 gramas, 90 gramas, entrega em torno de 22 a 25 gramas de proteína. Antes dos 55 anos, isso seria suficiente para acionar a síntese muscular. Depois dos 55 anos, com a resistência anabólica instalada, essa quantidade frequentemente fica abaixo do limiar necessário. Não é que o frango parou de funcionar, é que a dose precisa aumentar. E ninguém avisou. Uma porção de 130 a 150 gramas de frango cozido ou grelhado entrega de 35 a 40 gramas de proteína, que é o intervalo que a pesquisa identifica como necessário para acionar a síntese muscular de forma eficiente em pessoas acima de 55 anos. Como usar na prática? Frango ao almoço, 130 a 150 gramas, com legumes. Não precisa pesar toda vez. Aprenda a reconhecer a porção pelo tamanho da palma da mão estendida, com espessura de dedo. Isso já é uma aproximação razoável. E agora chegou a hora de falar da grande revelação deste vídeo. O alimento que eu chamo, em consultório, de proteína esquecida do Brasil. A lentilha, pequena, barata, fácil de preparar e com um perfil nutricional que impressiona mesmo quem trabalha com nutrição há décadas. Uma xícara de lentilha cozida entrega aproximadamente 18 gramas de proteína, um número já expressivo. Mas o que torna a lentilha especial não é apenas isso. A lentilha contém ferro, zinco, folato, magnésio e fibras solúveis, em combinação. O magnésio é o GPS dos nutrientes dentro da célula muscular. O zinco participa diretamente da síntese proteica. O folato protege o sistema cardiovascular que abastece o músculo de sangue e oxigênio. E existe um detalhe sobre a lentilha que muda tudo quando se trata de controle do cortisol. As fibras solúveis dela estabilizam a glicemia de forma consistente ao longo das horas. Glicemia estável significa insulina estável. Insulina estável significa cortisol mais controlado. E cortisol controlado, como já falei, significa músculo preservado durante a noite. A lentilha não precisa ser combinada com arroz para funcionar. Mas a combinação potencializa a biodisponibilidade proteica para quem consome pouca carne. A lentilha é o aliado do músculo que o Brasil esqueceu. E ela está no mercadinho do bairro por menos de R$10 o quilo. Como usar na prática? Lentilha cozida com azeite, alho e uma pitada de cúrcuma ao almoço ou jantar. Pode ser feita em grande quantidade e refrigerada por até 5 dias. Não exige preparo complicado. Antes de continuar, preciso contar uma história. Antônio Ferreira tem 67 anos. Aposentado. Mora em Caruaru, Pernambuco. Um homem que toda a vida trabalhou duro, criou filhos, construiu a casa com as próprias mãos. Chegou ao meu consultório em março do ano passado, encaminhado pelo cardiologista, com uma queixa que parecia simples. Estou ficando fraco, doutor. Mas não sei por quê. Antônio era disciplinado. Caminhava 40 minutos todas as manhãs. Evitava fritura. Comia frango grelhado quase todos os dias. Bebia água. Dormia cedo. Na avaliação de bioimpedância que realizei, ele havia perdido 4,2 quilos de massa muscular nos últimos 3 anos, sem ter percebido. Porque o peso na balança não tinha mudado quase nada. O que havia acontecido era que músculo havia sido substituído por gordura visceral de forma progressiva e silenciosa. O que estava errado? Antônio comia frango, sim, mas sempre uma porção pequena, uma fatia fina, talvez 80 gramas, porque o médico anterior havia dito que ele precisava controlar o colesterol. Ele havia reduzido o tamanho das porções de proteína, substituído por mais salada, acreditando que estava fazendo bem. E estava fazendo exatamente o oposto do que o corpo precisava. Além disso,
Antônio dormia 6 horas por noite e acordava 2, 3 vezes. O sono nunca era reparador. O cortisol, em consequência, estava elevado nas madrugadas e o músculo pagava o preço silenciosamente. O que fizemos juntos não envolveu remédio novo, não envolveu suplemento caro. Envolveu 3 ajustes: aumentar a porção de proteína no almoço, introduzir lentilha 2 vezes por semana e ajustar a rotina noturna para melhorar a qualidade do sono. 4 meses depois, Antônio voltou ao consultório. Tinha recuperado 1,8 quilos de massa muscular. Levantava da cadeira sem precisar se apoiar nos braços. Subia os 2 lances de escada da casa dele sem parar no meio. E a primeira coisa que me disse foi: Doutor, minha neta de 8 anos me pediu para levantar ela no colo e eu consegui. Faz 2 anos que eu não conseguia. Essa frase vale mais para mim do que qualquer dado científico. Porque músculo não é só tecido. Músculo é a capacidade de ser presente na vida das pessoas que você ama. Se esse conteúdo está sendo útil, e há boas razões para acreditar que está, um like agora faz uma diferença real para que o algoritmo mostre esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação. A inscrição no canal com o sininho ativado garante que o próximo vídeo chegue assim que sair. E uma pergunta para quem está acompanhando: você já percebeu alguma mudança na sua força ou no seu equilíbrio nos últimos 2 ou 3 anos? A resposta nos comentários é lida com atenção. Cada história compartilhada aqui importa. Porque o que vem a seguir é o ponto mais importante de todo este vídeo. E aqui, chegamos ao ponto que vai contra tudo que a maioria das pessoas já ouviu sobre envelhecimento e exercício físico. Fazer exercício intenso sem proteína adequada não só não ajuda a preservar o músculo, como pode piorar a sarcopenia. Estou falando sério. Quando o corpo é exigido a um esforço que não tem condições nutricionais de recuperar, acontece o seguinte: o organismo interpreta aquele estresse como ameaça, eleva o cortisol e começa a degradar o próprio músculo para reabastecer outros sistemas. O cérebro, o coração, as funções vitais que precisam de energia imediata. O resultado é o oposto do desejado. A pessoa sai da academia, do parque, da caminhada intensa, pensando que trabalhou pelo músculo, enquanto o músculo, por dentro, está sendo desmontado para pagar a conta energética que a alimentação não cobriu. Exercício sem suporte nutricional adequado, especialmente depois dos 60 anos, pode ser uma das principais causas aceleradoras de perda muscular. Não há solução para ela. Você pode estar se exercitando e perdendo músculo ao mesmo tempo. Não por preguiça, por falta de informação. Quero que pare um segundo e pense em alguém que conhece. Alguém que se move, que parece se cuidar, que não fica parado, mas que mesmo assim continua perdendo força, ficando mais cansado, com menos firmeza nas pernas. Se alguém veio à sua mente, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser a informação mais importante que ela vai receber esse ano. Vou aprofundar o tema do cortisol porque ele é central para entender por que o plano que apresento no final deste vídeo funciona. O cortisol é um hormônio real, importante e necessário. Ele nos acorda de manhã. Ele mobiliza a energia em situações de urgência. Ele é parte essencial do funcionamento saudável do corpo. O problema começa quando o cortisol fica cronicamente elevado. E isso acontece por 3 rotas principais depois dos 55 anos. Primeira rota: sono de baixa qualidade ou sono fragmentado. Quando o sono não completa seus ciclos profundos, o corpo não suprime o cortisol de forma adequada. O resultado é acordar já com o sistema de estresse parcialmente ativado. Segunda rota: estresse psicológico crônico, preocupação financeira, solidão, luto, conflitos familiares não resolvidos. O cérebro não distingue entre um leão na savana e uma conta vencida. O cortisol sobe da mesma forma. Terceira rota: exercício excessivo sem recuperação, que é exatamente o que acabei de descrever. Quando o cortisol permanece cronicamente elevado, o músculo paga a conta de formas específicas. Primeiro, a síntese proteica é suprimida diretamente. Segundo, a degradação muscular é acelerada. Terceiro, a sensibilidade à leucina cai.
Aquela chave mestra que abre a porta da síntese passa a exigir uma dose ainda maior para funcionar. É um ciclo. E para quem está nesse ciclo sem saber, a sensação é de um esforço constante sem resultado. Faço tudo certo e meu corpo não responde. Isso tem um nome, tem uma explicação. E tem solução. Cecília Monteiro tem 71 anos. Professora aposentada de Fortaleza, Ceará. Uma mulher que passou a vida inteira de pé. Em sala de aula, em reuniões de pais, cuidando de alunos e depois de netos. Chegou ao meu consultório encaminhada por uma colega reumatologista, com suspeita de fibromialgia. Acordava todos os dias com dor difusa no corpo, principalmente nas pernas e nos ombros. Dormia mal, acordava cansada, havia parado de fazer as caminhadas matinais que adorava porque sentia que o corpo simplesmente não aguentava mais. Acho que é a idade, doutor, ela me disse logo de início, com um cansaço na voz que eu reconheço. O cansaço de quem passou a aceitar que está regredindo. Quando fiz a análise completa dela, incluindo dosagem de cortisol matinal, perfil de aminoácidos e avaliação do sono, o que encontrei não foi fibromialgia. Era um quadro avançado de sarcopenia com hipercortisolemia funcional. O músculo estava tão degradado que qualquer esforço físico causava microlesões sem capacidade de reparo adequado. Cada caminhada que Cecília tentava fazer deixava resíduos inflamatórios que o corpo não conseguia resolver a tempo da próxima. Não era fraqueza de caráter. Não era falta de esforço. Era bioquímica desequilibrada. A solução para Cecília começou não na academia, mas na cama. Reorganizei a rotina noturna dela com 3 ajustes de higiene do sono. Horário fixo de deitar, eliminação de luz azul nas 2 horas antes de dormir, e introdução de uma refeição leve com carboidrato de baixo índice glicêmico e proteína antes de dormir para estabilizar o cortisol noturno. Junto com ajuste na distribuição proteica ao longo do dia, introdução de lentilha e aumento da porção de proteína no almoço. Em 6 semanas, Cecília já conseguia caminhar 30 minutos sem dor. Em 4 meses, havia voltado para a caminhada matinal que havia abandonado. E em uma das consultas de acompanhamento, ela disse uma coisa que fico pensando até hoje. Achei que minha vida ia ser assim para sempre. Que dor era o preço de ter ficado velha. Ninguém havia me dito que havia outra possibilidade. Ninguém havia dito. Não porque os profissionais de saúde não se importavam, mas porque a informação sobre sarcopenia, sobre cortisol, sobre resistência anabólica ainda não chegou com a clareza necessária para a maioria dos consultórios. É por isso que estou aqui. Existe uma categoria específica de fibras musculares que se deteriora mais rapidamente com a sarcopenia e que tem um papel central na prevenção de quedas. As fibras de contração rápida, também chamadas de fibras tipo 2, são essas fibras que acionam quando você perde o equilíbrio e precisa se recuperar em fração de segundo. São elas que permitem levantar de uma cadeira sem impulso. São elas que seguram o corpo quando um degrau está mais alto do que você esperava. E são exatamente essas fibras que o exercício aeróbico convencional, caminhada, natação leve, bicicleta em ritmo tranquilo, não estimula de forma eficiente. Para estimular as fibras tipo 2, o movimento precisa ter um elemento de resistência ou de velocidade. Os 3 movimentos que recomendo para quem está começando, sem academia, sem equipamento, na sala de casa, são estes. Primeiro, a cadeira. Em pé na frente de uma cadeira comum, sentar devagar e levantar devagar, sem usar os braços para empurrar. 10 repetições, 2 séries. O movimento de sentar e levantar da cadeira é funcionalmente o movimento mais importante que uma pessoa acima de 60 anos pode treinar. Ele reativa as fibras do quadríceps e do glúteo, os maiores grupos musculares das pernas. Segundo, a parede. De pé, de costas para a parede, afastar um passo e deslizar as costas para baixo até os joelhos formarem um ângulo de 90 graus, como se fosse sentar numa cadeira invisível. Manter por 10 segundos. Subir. Repetir 5 vezes. Esse movimento ativa profundamente as fibras de resistência do quadríceps. Terceiro, a escada em câmera lenta. Se houver uma escada em casa,
Subir cada degrau devagar, conscientemente, sem usar o corrimão quando possível. A descida é igualmente importante. A fase excêntrica, que é descer o peso do corpo de forma controlada, é a que mais estimula a reconstrução das fibras tipo 2. 3 movimentos. Sem academia. Na sala de casa. 20 minutos por dia. O músculo não pede muito, ele pede consistência. Preciso falar brevemente sobre 2 micronutrientes que aparecem em quase todas as consultas de pacientes com sarcopenia: o magnésio e a vitamina D. Não porque eles são modismos, mas porque as taxas de deficiência de ambos na população brasileira, acima de 55 anos, são alarmantes. E porque as consequências musculares dessas deficiências são concretas e mensuráveis. O magnésio participa de mais de 300 reações enzimáticas no corpo humano. Entre elas, a síntese de proteína muscular, a regulação da contração muscular e a produção de energia celular. Uma deficiência de magnésio não gera um sintoma dramático e imediato. Ela gera cansaço persistente, câimbras frequentes, qualidade de sono reduzida e recuperação muscular lenta após exercício. Os principais alimentos ricos em magnésio que estão ao alcance de qualquer pessoa: folhas verdes escuras, especialmente espinafre e couve, sementes de abóbora, grãos integrais e a própria lentilha, que já citei. A vitamina D é mais complexa porque, diferentemente do magnésio, ela não vem apenas da alimentação. Ela é sintetizada pela pele em resposta à luz solar. E aqui está o problema. A maioria das pessoas acima de 55 anos no Brasil, mesmo no Nordeste, mesmo com sol abundante, passa a maior parte do dia em ambientes fechados. Às vezes por limitação física, às vezes por hábito, às vezes porque ninguém avisou que 15 a 20 minutos de exposição solar direta, sem protetor, nos braços e nas pernas, entre 10 e 14 horas, podem ser suficientes para manter a síntese adequada de vitamina D. A dosagem de vitamina D, o exame 25-OH vitamina D, deveria ser rotina para todo adulto acima de 55 anos. Não é? E eu encorajo quem está assistindo a pedir esse exame na próxima consulta. A terceira história que preciso contar é a de Seu Benedito. Benedito Cardoso, 74 anos. Pescador aposentado do Recife. Homem de poucas palavras, ombros largos, mãos calejadas de décadas de trabalho no mar. Veio ao consultório trazido pelo filho mais novo, que havia percebido que o pai estava perdendo o equilíbrio na hora de caminhar. E que havia caído 2 vezes nos últimos 6 meses. Ambas as quedas sem consequência grave, mas com um significado que o filho entendeu antes do pai. O corpo estava mandando um aviso. Seu Benedito não se queixava. Homens da geração dele raramente se queixam. Mas quando perguntei sobre a rotina alimentar, a resposta foi clara. Café da manhã, com café, bolacha e às vezes uma fatia de queijo. Almoço com feijão, farinha e uma porção pequena de peixe. Por economia e por hábito de viúvo que mora sozinho. Jantar, quase sempre, um copo de leite com biscoito. Proteína por dia, menos de 40 gramas totais. Para um homem de 74 anos com necessidade mínima de 90 gramas diárias para preservar a massa muscular existente. Vitamina D, indetectável no exame. Seu Benedito havia parado de sair ao sol, porque as caminhadas na beira do mar, a rotina de uma vida inteira, haviam se tornado difíceis depois que as quedas começaram. O ciclo era evidente. Fraqueza muscular gerava risco de queda. Risco de queda gerava sedentarismo. Sedentarismo reduzia a exposição solar. A falta de vitamina D piorava a fraqueza muscular. Reorganizamos a alimentação dele com a ajuda do filho, que passou a almoçar na casa do pai 3 vezes por semana e a preparar refeições com proteína adequada. Introduzimos ovos no café da manhã. Lentilha no jantar. Caminhada de 15 minutos na beira do mar de manhã cedo, sem pressão, sem meta de distância, apenas o hábito do movimento. 3 meses depois, Seu Benedito não havia caído uma única vez. 6 meses depois, estava caminhando 40 minutos na beira do mar de novo. E quando perguntei como ele estava se sentindo, a resposta foi curta. Do jeito que ele era. Tô parecendo eu de novo, doutor.
Não precisa de mais nada além disso. Antes do plano, preciso ser honesto sobre algo. A proteína não age sozinha. O músculo não é preservado por um único alimento ou por um único hábito. Seria desonesto da minha parte apresentar apenas uma peça desse quebra-cabeça sem mostrar o quadro completo. Primeiro pilar: a hidratação. O músculo é composto por aproximadamente 75% de água. Uma desidratação crônica, mesmo que leve, compromete diretamente a função muscular, a recuperação pós-exercício e a síntese proteica. Depois dos 55 anos, a sensação de sede diminui. O corpo fica desidratado sem avisar. A meta prática é simples: 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo de todas as horas, não concentrados num momento só. Segundo pilar: o sono de qualidade. O sono não é apenas descanso. É o momento de reconstrução muscular. É durante as fases profundas do sono que o corpo sintetiza o hormônio do crescimento, repara as fibras musculares e suprime o cortisol. 6 horas de sono fragmentado valem menos, para o músculo, do que 5 horas de sono profundo e contínuo. Investir na qualidade do sono é investir diretamente no músculo. Terceiro pilar: o exercício de resistência. Não o aeróbico exclusivo. Caminhada é excelente. Natação é excelente. Bicicleta é excelente, mas nenhum deles, sozinho, preserva as fibras musculares de tipo 2, que são as primeiras a desaparecer com a sarcopenia. Algum elemento de resistência, seja com o peso do próprio corpo, seja com elástico, seja com halteres leves, precisa estar presente pelo menos 2 vezes por semana. Quarto pilar: o acompanhamento médico periódico. Exames como dosagem de vitamina D, perfil de aminoácidos, cortisol matinal e avaliação de composição corporal por bioimpedância são ferramentas que permitem identificar e corrigir desequilíbrios antes que eles causem dano irreversível. A sarcopenia tem tratamento, mas o tratamento funciona muito melhor quando o diagnóstico é feito cedo, e existe um inimigo silencioso que precisa ser nomeado: o sedentarismo disfarçado de precaução. Muitas pessoas acima de 60 anos param de se mover com medo de cair, com medo de se machucar, com medo de que o esforço faça mal. E eu entendo esse medo. Ele é real. Mas o movimento com orientação correta protege muito mais do que a imobilidade. O músculo que não é usado some. E o músculo que some é o que provoca a queda. O medo de cair, quando leva à inatividade, aumenta o risco de cair. Esse é o paradoxo que precisa ser quebrado. Agora o plano. Prático. Simples. Sem academia. Sem suplemento importado. Com alimentos que custam pouco e que estão no mercadinho do bairro. No café da manhã, 2 a 3 ovos mexidos com azeite e uma pitada de sal, acompanhados de uma fatia de pão integral ou uma porção de fruta. O ovo entrega leucina logo na primeira hora do dia, e acionar a síntese muscular cedo é estratégico porque o corpo passou a noite em jejum. Quem tem restrição ao ovo pode substituir por iogurte grego natural sem açúcar adicionado, que entrega proteína de qualidade similar. Junto com o café da manhã, um copo de água. Não suco, não café ainda. Água. O corpo acorda desidratado depois de horas sem beber. Esse é o momento mais importante da hidratação diária. No almoço, a refeição mais importante do dia para o músculo. Precisa ter proteína em quantidade adequada. 130 a 150 gramas de frango grelhado, ou peixe equivalente, ou para quem prefere fontes vegetais, 1,5 xícaras de lentilha cozida com feijão. Junto, legumes no vapor ou refogados com azeite. Folhas verdes escuras, espinafre, couve, pelo magnésio. Esse é o almoço que o músculo pede. Não é sofisticado, não é caro. É o prato que existe em qualquer cozinha brasileira quando a informação correta está presente. No lanche da tarde, uma porção de castanhas. Castanha do Brasil, amendoim natural, amêndoas, com uma fruta de baixo índice glicêmico como goiaba, maçã ou pera. A castanha do Brasil merece destaque. Uma unidade por dia entrega a dose diária de selênio que o organismo precisa para a função tireoidiana adequada.
e a tireoide tem papel direto na síntese proteica muscular. Esse lanche sustenta a glicemia até o jantar sem picos de insulina, o que mantém o cortisol mais estável na segunda metade do dia. No jantar, o momento mais estratégico do dia para o músculo. O jantar deve conter proteína de digestão mais lenta, combinada com carboidrato de baixo índice glicêmico. A combinação que funciona melhor na prática clínica: lentilha com arroz integral, ou frango com batata doce assada, ou omelete com queijo cottage e legumes. A proteína de digestão lenta libera aminoácidos gradualmente durante as horas de sono, combatendo o catabolismo noturno, aquele processo de desmonte muscular que acontece quando o cortisol sobe nas madrugadas. Junto ao jantar, ou nos 30 a 60 minutos antes de dormir, uma xícara de chá de camomila ou melissa sem açúcar. As ervas têm propriedades comprovadas de redução do cortisol e melhora da qualidade do sono, o que fecha o ciclo de proteção muscular que começa com o café da manhã. Fora da alimentação, 15 a 20 minutos de exposição solar direta, braços e pernas, entre 10 e 14 horas. Isso é suficiente para a síntese cutânea de vitamina D. Os 3 movimentos de resistência que descrevi, cadeira, parede, escada, em dias alternados, 20 minutos, sem pressão de velocidade, com foco na qualidade do movimento, e o ritual noturno, horário fixo de deitar, eliminação de telas nos 30 minutos antes de dormir, quarto escuro e fresco. O sono profundo não é luxo. É o medicamento mais potente que existe para o músculo, e ele é gratuito. Uma observação importante: quem tem insuficiência renal, doença hepática, diabetes descontrolada ou usa medicamentos contínuos deve conversar com o médico antes de alterar significativamente a quantidade de proteína da dieta. Esse plano é baseado em evidência geral. A aplicação individual precisa ser validada por um profissional que conheça o seu caso específico. Quem chegou até aqui tem agora algo que a maioria das pessoas não tem: a informação certa. Quem passou décadas controlando a porção de frango por medo do colesterol não falhou. Quem caminhou todos os dias achando que estava fazendo o suficiente não falhou. Quem dormiu 6 horas achando que era suficiente não falhou. Simplesmente não tinha acesso ao que a ciência já sabe há mais de uma década. E que ainda não chegou para a maioria das pessoas da forma que deveria. E agora tem. O músculo carregou o peso de uma vida inteira. Cada passo, cada esforço, cada vez que você levantou alguém que precisava de você, cada escada subida, cada manhã em que o corpo se levantou mesmo sem vontade, décadas de trabalho silencioso, sem reclamar, sem pedir reconhecimento. O músculo não pediu nada. Apenas entregou. E esse órgão extraordinário, que sustenta não só o corpo, mas a independência, a liberdade de ir e vir, a capacidade de ser presente na vida de quem você ama, merece ser retribuído. Com informação, com comida certa, com movimento, com sono, com atenção. Não porque é obrigação, mas porque é o ato mais generoso que existe. Cuidar de si para continuar sendo capaz de cuidar de quem importa. A sarcopenia não precisa ser o destino. A perda de força não precisa ser o capítulo final. Levantar da cadeira sem apoio. Brincar com os netos. Subir a escada de casa. Caminhar na beira do mar. Dormir e acordar sentindo que o corpo respondeu. Essas possibilidades estão abertas. As ferramentas estão disponíveis. Muitas delas estão ao alcance da mão. No mercadinho do bairro, na cozinha de casa, no sol da manhã, no travesseiro. O que faltava era saber. E agora você sabe. Se este vídeo fez diferença, uma ação simples pode multiplicar esse impacto. Compartilhe com alguém próximo. A mãe, o pai, o cônjuge, o amigo de mais de 55 anos. Alguém que acorda com as pernas menos firmes. Alguém que parou de fazer as coisas que amava porque o corpo parece não acompanhar mais. Alguém que faz tudo certo e ainda assim sente que está regredindo. Uma informação compartilhada pode prevenir uma queda, pode preservar a independência de alguém, pode literalmente mudar o rumo de uma vida. No próximo vídeo, vou revelar o exame que nenhum médico pede na consulta de rotina.
mas que é o único capaz de identificar a sarcopenia antes que ela cause dano irreversível. Um exame simples, disponível em muitas cidades e que pode ser solicitado com uma frase específica que vou ensinar na próxima semana. O sininho garante que esse vídeo chegue assim que sair. Eu sou o Dr. Henrique Cavalcante. Cuide do seu músculo. Ele é a sua liberdade.